O Brasil assumiu agora no dia 1º de dezembro a presidência do Grupo dos 20, o G20, e exercerá essa presidência ao longo do ano de 24 até a cúpula do Rio de Janeiro, a cúpula dos líderes do G20, no Rio de Janeiro em novembro. O que é esse G20, esse Grupo dos 20? É um grupo de coordenação que inclui as 19 principais economias do mundo, mais a União Europeia. Das principais economias do mundo, a única que não faz parte do G20 é a Nigéria. E agora na cúpula, na presidência indiana do G20 no ano de 2023, entrou a União Africana. Então, na verdade, o G20 já é o G21, porque inclui mais uma cadeira merecidamente para a União Africana. Mas o que acontece nesse grupo? Desde 2008, ele é declarado como o principal foro entre os principais países para cooperação, sobretudo em assuntos econômico-financeiros. Eu acompanhei esse processo como delegado brasileiro de 2008 até 2015. Depois que deixei o processo, procurei continuar acompanhando de fora. O que se pode dizer do G20? Ele foi muito importante nos anos iniciais. Ele foi transformado em foro de líderes em 2008 por ocasião da crise financeira que atingiu o sistema dos Estados Unidos e da Europa nos anos de 2008 e 2009. Nesse período ele foi muito importante, 2008, 2009, 2010, até a presidência da França em 2011. Depois, a partir de 2012, começando com a presidência mexicana, esse grupo dos 20 se esvaziou. Ficou cada vez maior em termos de número de atividades, grupos de trabalho, áreas cobertas, mas cada vez menos relevante, tratando de assuntos em termos apenas genéricos ou tratando de uma série de assuntos secundários. Por exemplo, a cúpula da Índia em 2023, na minha opinião, foi um fiasco. Produziu pouco resultado concreto. A coisa talvez mais importante tenha sido a incorporação da União Africana como membro pleno ao G20, que virou, como eu disse, G21, mas o resto foram declarações genéricas, declarações de princípios, generalidades simpáticas, não é? Então, por exemplo, o resultado concreto da presidência indiana foi um comunicado imenso de 30 páginas, 83 parágrafos e uma lista enorme de documentos anexos. Tudo isso pouquíssima gente leu, porque o conteúdo é pequeno, né? Como é que o Brasil começou essa presidência? Anunciando também propostas vaguíssimas. O presidente Lula, no dia 1º, falou em combate à fome e miséria, crise climática, urgência de uma reforma da governança global. Tudo isso é válido, mas é preciso ir além dessas generalidades. Eu conversei recentemente, em 2 ocasiões, com o Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, e com o ex-ministro da Economia da Argentina, o Martin Guzman, em São Paulo e depois novamente em Marrakech. Nós discutimos sobre o G20 e o Stiglitz disse exatamente isso, que é preciso que a presidência brasileira consiga ir além das platitudes, foi a expressão que ele usou. E na conversa surgiu a ideia, eu tive a ideia de que a presidência brasileira formasse um grupo de especialistas de alto nível, que poderia incluir o Stiglitz como presidente, o Martin Guzman e outros grandes especialistas internacionais, para auxiliar a presidência brasileira do G20 a dar conteúdo concreto a várias propostas, né? Eu levei essa ideia ao ministro Haddad, que iria falar com o presidente, e eu espero que essa ideia vingue, porque daria mais substância à atuação brasileira como presidente do G20, né? Esse grupo, como eu disse, sofre gigantismo, né? Ele tem o quê? Ele tem uma série de trabalhos, de reuniões, de grupos de reunião, de grupos de trabalho nas mais variadas áreas, produzindo resultados de validade pequena ou duvidosa, né? Gasta-se um tempo enorme, um dinheiro na organização desses grupos de trabalho, dessas trilhas de discussão, viagens que só interessam provavelmente aos participantes diretos nessas questões, e o resultado pequeno ou nada, como foi de novo na presidência da Índia, né? Isso é grave porque a equipe brasileira nos ministérios é rala, é pequena. Você tem, sei lá, meia dúzia de burocratas no Ministério da Fazenda, meia dúzia de burocratas no Itamaraty, pouca gente e gente sobrecarregada por esse gigantismo que o G20 assumiu, né? Então seria muito melhor focar em alguns grandes temas, convocando especialistas internacionais.
Por exemplo, tributação dos super ricos em nível internacional, combate à fome e à miséria, como disse o presidente Lula, mas especificando, né, o que nós entendemos por isso, combate à crise climática, mas de novo especificando, com a ajuda de especialistas, o que se entende por isso, reforma do Fundo Monetário Internacional, de novo entrando nos detalhes, entrando em coisas concretas, e reforma do Banco Mundial e dos bancos multilaterais de desenvolvimento, de novo, também com ideias profundas, elaboradas. Você pode dizer, o grupo dos 20 não vai chegar a um consenso sobre essas questões. Pode ser que não. Pode ser que não se consiga consenso em todas as questões que o Brasil trabalha em profundidade, mas mesmo assim vale muito a pena fazer esse esforço, porque o Brasil carrega esse trabalho todo que fizer agora em 2024 na presidência do G20 para a presidência brasileira dos BRICS em 2025, onde sim se poderá chegar a consensos importantes em todos esses temas.